Olá galera, vamos para mais uma aula de história. Na aula de hoje falaremos sobre a Força Expedicionária Brasileira e a sua participação na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente vemos aqui a imagem do U-Boot, que é uma abreviatura do Unterseeboot. Esse é o U-995, o U-Boot, um submarino nazista utilizado na Segunda Guerra Mundial, que foi utilizado também para atacar navios mercantes da costa brasileira, que foi o principal motivo para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nessa imagem ao fundo, nós temos um mapa que mostra em vermelho todos os U-Boats nazistas afundados na costa brasileira entre o ano de 1942, o ano que o Brasil entrou na guerra, declarou guerra aos países do eixo, e o ano de 44, quando foi afundado o último submarino na costa brasileira. E os pontos em amarelo são os navios atacados e afundados por U-Boats na costa brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, navios mercantes. Contexto histórico. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil manteve-se neutro, na continuação da política do presidente Vargas de não se definir por nenhuma das potências, nem aliados nem nazistas. Isso foi interrompido no ano de 1942, quando os Estados Unidos convenceu o governo brasileiro a ceder a ilha de Fernando de Noronha, na costa brasileira, e a base Natal, no Rio Grande do Norte, nordeste brasileiro, como base aérea para a base de operações das suas operações militares aéreas. Com isso, a partir de janeiro de 1943, começou uma série de torpedeamentos de navios mercantes brasileiros por submarinos ítalo-alemães, italianos e alemães na costa litorânea brasileira, numa ofensiva idealizada pelo próprio Adolf Hitler, que visava isolar o Reino Unido, como já comentei em aulas anteriores. Aqui nessa imagem temos o exemplo de alguns navios brasileiros que foram afundados por submarinos nazistas na costa brasileira. O Vital Oliveira, afundado em 20 de julho de 44 pelo U-Boat 161, o Campos, afundado em outubro de 43 pelo U-Boat 170, o Baipendi e o Araraquara, ambos afundados em agosto de 42 pelo maior carrasco na costa brasileira, que era o U-Boat U-507. Temos a manchete no jornal O Globo, de 1941, torpedeado navio brasileiro, partido ao meio, 2 vezes atingido por torpedos. O Baipendi em 30 segundos afundou. O pânico tomou conta das pessoas. E todo esse clima de insatisfação, desespero, moveu a população, começou a pressionar o governo Vargas a tomar uma medida. Você não vai fazer nada, vai ficar por isso mesmo? O que você vai fazer? Tudo isso moveu o governo Vargas a tomar medidas para entrar na Segunda Guerra Mundial. Essa outra imagem, nós temos o comandante do U-507, a imagem do U-507 em operação, e por fim, é uma imagem do hidroavião à direita, que é um avião Catarina, que foi responsável pelo afundamento desse submarino em 13 de janeiro de 1943, próximo a Natal. Não houve sobreviventes da sua tripulação. Aqui é um relato de um sobrevivente de um navio atacado pelo U-507 quando ele ainda estava em operação. Passa das 10 horas e 40 minutos de segunda-feira, 17 de agosto de 42, quando um estrondo ensurdecedor apavora 119 passageiros e 60 tripulantes do Itagiba, embarcação da Companhia de Navegação Costeira no litoral sul da Bahia. Em 10 minutos, o navio de 2.000 toneladas desaparece sobre as águas, matando 36 pessoas. O soldado Dálvaro José de Oliveira ficou durante horas boiando ao mar, à espera de socorro. Nesse tempo, viu o colega Carlos Salomão Bacará ser devorado por um tubarão. Tenebroso, né, gente? E como vemos, Getúlio Vargas, numa reunião com o Ministério de Guerra, após a declaração de guerra aos países do eixo, e à direita, as pessoas comemorando o fato do Brasil ter entrado na guerra contra os países do eixo, uma resposta aos ataques que vinham sofrendo nos navios mercantes na costa brasileira. Esse é um trecho do discurso do presidente Getúlio Vargas, marcando a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem ler ali com calma, né? Brasileiros, momento do perigo, todos os brasileiros acorreram em defesa da bandeira nacional. E eu estarei convosco, pronto para lutar, para vender e para morrer.
Ele falava isso, né? Mas quem lutou, morreu mesmo, foram os soldados brasileiros, os pracinhas, como assim foram apelidados. Essa cobrinha que vemos ao fundo aqui é a margem da... assim, o brasão, o símbolo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que é bordado na roupa, no casaco dos soldados brasileiros que foram com expedicionários lutar na Itália contra as tropas nazistas. Embora o Brasil tenha entrado na guerra no ano de 1942, devido ao tempo de treinamento, o Brasil só foi entrar em combate terrestre com tropas no ano de 1944. E qual a origem desse brasão? Segundo dizeres populares, olha só, em resposta a um carioca que dizia que era mais fácil ver uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra. E no fim a cobra fumou. E popularmente ficou conhecido, foi adotado o símbolo da cobra fumando como símbolo das tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Esta imagem aqui eu acho muito fantástica. Vocês podem ver ali, é um brasileiro no pelotão de artilharia e na peça do morteiro ele escreveu: a cobra está fumando. Detalhe, sorridente, com um dente meio preteado, faltando na frente. É característica do povo brasileiro, né? As tropas bem mistas, compostas de pessoas de origem mestiça, branca, imigrantes, negros, etc, etc. Essa já é uma imagem criada por Walt Disney, né? É uma homenagem aos brasileiros e às cobras fumantes, digamos assim, que eram apelidados dos soldados brasileiros.